Bom dia a todos. Bom dia. Que vem até a nossa casa, Centro Espírita Vovô Nestor, aqui em Campinas. Estamos muito felizes por mais um dia de palestra, né? Onde a gente vem aí absorver boas energias, boas palavras, bons pensamentos, para que a gente possa refletir, se fortalecer e seguir o nosso caminhar, né? Hoje é um tema, para alguns, meio pesado, para outros ainda sem muito entendimento, mas a gente vai ter aí boas explicações a respeito, né? Antes da gente iniciar a palestra, vamos fazer a nossa prece. Então, convido a todos para que nós busquemos tranquilizar o nosso pensamento e elevar o nosso coração, buscando nos sintonizar com o nosso espírito amigo, mentor espiritual, também conhecido como anjo da guarda, ele que sempre está ao nosso lado, está aqui conosco também neste momento, nos auxiliando para que possamos compreender melhor os ensinamentos da doutrina espírita, para que possamos clarear a nossa mente, o nosso espírito, buscando sempre o bem proceder. Junto a este amigo, levemos o nosso coração até diante de nosso Mestre Jesus, agradecendo a Ele pelos ensinamentos que nos trouxe, o Evangelho de amor, de humildade, de perdão, de caridade. Ele que se fez o guia, o modelo da humanidade e nos mostra o caminho até o reino de Deus, até o reino da felicidade e da paz que podemos construir dentro de nós mesmos. E assim, ligamos-nos também com nosso Pai, o Criador, que nos fez espírito, agradecendo pela vida que nos deu e por mais uma oportunidade de estarmos aqui aprendendo, crescendo, evoluindo, agradecendo também pela família que nos concedeu e por tudo o que faz por nós. Obrigado, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Então, convido agora o nosso amigo Fausto, que vai falar sobre a obsessão e seus tratamentos. Por favor, Fausto. Bom dia, meus amigos. Bom dia para você que está em casa. Agradeço muito ao convite de poder estar nessa casa novamente, para a gente compartilhar um pouco do nosso entendimento a respeito da doutrina espírita, que eu julgo fantástica. A doutrina espírita nos traz conforto, porque ela nos auxilia a racionalizar tudo aquilo que nos acontece. Nós não devemos aceitar passivamente as coisas, nós devemos raciocinar o porquê que elas nos acontecem. Existe sempre uma razão maior e a doutrina nos estimula a buscar esses conhecimentos. E hoje o nosso tema, a ideia é desmistificar um pouco a obsessão. Porque tem muita gente que se aproveita desse tema ou a usa como uma desculpa. Eu mesmo não faço nada de errado. Quem faz é meu obsessor, ele que me obriga a fazer isso, né? E, na verdade, nós vamos ver que não é assim que as coisas acontecem. Ninguém nos obriga a fazer nada. Sempre está sendo respeitado o nosso livre-arbítrio e a decisão final sempre é nossa. Nós é que decidimos se queremos fazer ou não, se queremos ter determinada companhia ou não. Então, a ideia da gente ter esse bate-papo é para tornar mais compreensível isso e nos auxiliar a nos fortalecermos. O que é a obsessão? A obsessão é uma influência maléfica, mais ou menos persistentes, que espíritos tão ou mais atrasados que nós exercem sobre a nossa vida mental.
E daí sobre a nossa conduta. E é importante que a gente saiba que nem sempre esses espíritos têm noção do que estão fazendo. Claro que existem espíritos que sabem muito bem o que estão fazendo, eles preparam esse assédio, mas outros não, outros estão por ignorância. Nós que trabalhamos em trabalhos mediúnicos e que temos a oportunidade de conversar com os espíritos toda semana, a gente aprende a conhecê-los melhor e a entendê-los. Sabe, pessoal, às vezes a gente fica querendo... Tem gente que se maravilha porque está vendo uma conversa com os espíritos. É uma conversa normal, natural, que nem nós temos aqui entre nós. Antes de nós começarmos a nossa preleção, eu estava aqui conversando com a Sônia, batendo papo a respeito das coisas da vida, do espiritismo. E quando nós conversamos com os espíritos, ditos obsessores, é a mesma conversa. Então, do mesmo jeito que entre nós, quando nós conversamos, a gente percebe que tem pessoas que muitas vezes estão fazendo coisas premeditadamente, não é? É natural, e você percebe, fala, opa, essa pessoa, ela tá com alguma má intenção. E outras vezes a gente conversa com pessoas que às vezes estão fazendo alguma coisa errada por completa ignorância, porque não parou para pensar a respeito daquilo que está fazendo. E com os espíritos é igual. Muitas vezes eles nos assediam simplesmente porque encontraram a porta aberta. Ou seja, nós facilitamos o assédio desses espíritos. Algumas vezes, não todas as vezes. Outras vezes já é um assédio estudado. Mas, enfim, o que é importante a gente saber é que essa sintonia conosco acontece por força do padrão geral que nós estamos. Ou seja, de acordo com os meus pensamentos, eu atraio espíritos que têm a mesma maneira de pensar que eu. Parecida, próxima, não precisa ser exatamente igual, mas um padrão vibratório sempre similar. Sempre nós estamos, sempre, meus amigos, sempre nós estamos sendo influenciados pelos espíritos. Allan Kardec, certa feita, perguntou para os espíritos, está na pergunta 473, se me fala a memória do livro dos espíritos, os espíritos nos influenciam? Ele perguntou para os espíritos. E a resposta foi, muito mais do que imagineis. Por vezes vós sois dirigidos por eles. Essa foi a resposta dos espíritos. Ou seja, nós estamos constantemente envolvidos por espíritos. Por exemplo, nós estamos agora aqui numa casa espírita. Por que nós viemos aqui? Domingo de manhã, podia estar em casa, descansando, tomando um solzinho, mas viemos para cá. Para que nós viemos para cá? Todos nós. Para nós nos espiritualizarmos um pouco mais, cuidar da nossa alma, adquirir um pouco de conhecimento, de serenidade. Então, vamos entender esse movimento. Nós estamos aqui juntos com esse mesmo intuito. O nosso padrão vibratório é bem legal, porque o nosso intuito de estar aqui é bom, é do bem, é de aprender coisas boas, de fazer o bem, de adquirir paz interior. Que tipo de espíritos que nós atraímos aqui dentro agora? Similares. Espíritos que também querem fazer isso, querem se melhorar, querem adquirir conhecimento. E, claro que quando junta uma galera querendo fazer isso, a espiritualidade superior vem apoiar isso. Então, olha que legal, além de nós estarmos com essas boas intenções, ainda estamos sendo abençoados pela espiritualidade superior, nos apoiando, nos direcionando muitas vezes nas nossas falas, nas nossas curiosidades, etc. Você que está em casa é a mesma coisa, não é? Porque quando você está na sua casa, você parou, você podia estar fazendo as suas coisas domésticas, ou dormindo até meio-dia, que tem gente que gosta, não, acordou mais cedo, ligou o computador, ou ligou o celular e está acompanhando uma preleção espírita. Você está participando, você que está em casa, está juntinho conosco no mesmo padrão vibratório. Nós formamos
um único grupo de vibração, independente de onde estejamos, porque a distância não nos separa. Enquanto espíritos que estamos aqui vivendo nesse planeta, nós estamos unidos, e é essa vontade de aprender, de fazer, é que nos une. Então, nós somos um único grupo, você que está em casa e nós que estamos aqui presencialmente. E a espiritualidade influencia a todos ao mesmo tempo. Muito bem, então perceberam que a sintonia, nesse caso, é extremamente positiva. Estamos no bem e amparados pelo bem. E o contrário, suponhamos que nós estivéssemos tentando fazer alguma outra coisa, nem sei o que, inferior, não é? Ou num bar só bebendo por beber, para jogar conversa fora, contar bravatas um para o outro, etc. Que tipo de espíritos que nós atrairíamos para junto de nós? Se nós estivéssemos aqui, só que fosse um boteco, que tipo de espíritos seriam os bons espíritos? Claro que não. São espíritos que desencarnaram e que, por não compreenderem todo o movimento espiritual, compreenderem que são espíritos, ainda se agarram às necessidades da matéria. Porque o simples fato de desencarnar não significa que cessa instantaneamente as necessidades materiais. Não que eles precisem, mas gostam das sensações da matéria. Por exemplo, falei de um bar, gostavam de beber, das sensações que a bebida traz. Então, se está no boteco, além daqueles que bebem, você atrai para junto de si espíritos que gostam da bebida. Esse é um processo que a gente chama que se nutre dessas sensações, é de vampirismo. Né? Vampiro não se suga o sangue do outro. Nesse caso, esses espíritos sugam as nossas sensações obtidas com o uso da bebida. Então, ele fica colado aqui em nós, estimulando para que nós bebêssemos mais, e eles absorvem essas sensações. É importante observar que eu estou começando a falar de obsessão. Quando eu digo que os espíritos nos estimulam, é exatamente assim que funciona um processo obsessivo. Os espíritos agem sobre as nossas más inclinações, estimulando. Não que eles a provoquem, não que eu comecei a beber por causa dos espíritos. Não, eu já vou dizer que eu já tenho o desejo da bebida, já pensei, não, hoje eu vou acordar, vou lá para o boteco tomar uma geladinha. Isso é meu desejo pessoal, do Fausto, não é que nenhum espírito falou isso. Quando eu penso isso, instantaneamente, eu formo uma imagem que é uma forma de pensamento. O meu pensamento se materializa e os espíritos conseguem vê-la. Ver essa materialização. E aí o carinha olha e fala, opa, esse aí vai fazer o que eu gosto, ele vai tomar. Então, o que ele faz? Ele cola em mim e começa assim, vamos, Faustão. 10 horas, cara, dá para isso, eu sou socialmente aceito, sei tomar uma. Então, eu já tinha vontade e ele estimula essa minha vontade. Porque, pense em uma coisa, eu estou encarnado, então as sensações da matéria, para mim, são muito fortes. A encarnação é uma coisa fantástica para o espírito, ela transmite sensações únicas, por isso que nós nos encarnamos. Para termos acesso a essas sensações e lutarmos contra as más sensações, as más inclinações, as más paixões. Mas ela é única. Quando desencarno, eu não tenho isso. Eu tenho só parte, eu fico com resquícios da memória. Então, para eu saciar a sede desse espírito, eu preciso de usar bastante, no caso, usando o exemplo do álcool, né? Eu preciso tomar bastante para que ele vá absorvendo um pouco e se satisfazendo. Eu estou usando o álcool como exemplo, porque eu acho que ela é a bebida mais aceitável. Eu julgo que dos vícios é um dos mais difíceis que tem para serem vencidos, sinceramente falando. Eu já vi, lá na Casa de Jesus, há muitos anos atrás, eu auxiliei na instalação de um trabalho
que nós nos inspiramos na Federação Espírita Paulista, de atendimento a dependentes químicos. Então, presenciei muita gente que ia lá e eu fiquei assustado de ver a quantidade de conhecidos meus que estavam consumindo outras drogas que não álcool. E eu falei, bom, acho que vai ter bastante gente lá com alcoolismo e com tabagismo, né? Que é o mais comum. Mas muita gente consumindo cocaína, consumindo maconha, consumindo outras drogas. E a gente não tem ideia de quantas pessoas fazem uso dessas drogas todas. E o álcool, por ser socialmente mais aceito, é das mais difíceis que tem. Então, eu já vi várias pessoas abandonarem o uso da cocaína, da maconha, e pouquíssima gente eu vi conseguir abandonar o álcool. Ele é muito difícil. O tabagismo é mais fácil que o álcool. Bom, então, no processo obsessivo, o que acontece é isso. Bom dia. É o espírito analisar as nossas inclinações e estimular. É uma coisa que eu já possuo, que só foi ampliada. Então, fica muito mais fácil deles agirem. Quando a gente, para explicar esse negócio da sintonia, por exemplo, se você, eu não sei se todas as TVs, mas eu tenho TV a cabo em casa, e eu me lembro que na minha TV, eu quase não assisto mais TV, assisto muito a séries, filmes e tal, né? Mas eu me lembro que eu acho que 512, na minha TV lá, na minha operadora, 512 é a Globo e 517 é a Bandeirantes. Não adianta eu colocar no 517 e esperar pegar a Globo. Pega a Bandeirantes. Se eu colocar no 513, eu não pego nenhum nem outro. Por quê? Porque é sintonia. É necessário que esteja no mesmo canal, o canal adequado para eu pegar aquela estação de TV. E os nossos pensamentos é a mesma coisa. Não adianta eu esperar que eu esteja com um bom espírito se eu não estou fazendo nada de positivo para estar com ele. Existem casas espíritas que fazem alguns tipos de tratamentos, ou captação, ou desobsessão, e às vezes o assistido tem a possibilidade de ver pelo menos parte da comunicação de espíritos. E aí ele fica assustado, nossa, estava comigo esse espírito, até por isso que eu estava desse jeito. Não. Lê do engano. Você só estava com esse espírito ao seu lado porque a sua vibração estava baixa. E não o contrário. Entenderam? Às vezes a pessoa fica assustada, não. Não fique preocupado porque tem um espírito ali se manifestando. Se preocupa no conteúdo. Que tipo de manifestação esse espírito deu? Se for possível. Porque através desse tipo de manifestação você vai saber como você está. Essa é a ideia. Saber como você está para você se modificar. Porque senão, na Casa de Jesus nós temos um trabalho lá que chama-se captação direta. Que basicamente é isso, traz o espírito que está nos acompanhando e se manifesta no médium. Qual que é a ideia quando se faz isso? Isso começou há muitos anos atrás com o Dr. Mário Tamacia, que era um médico, e que para poder atender alguns pacientes, ele era muito interessante. O paciente ia no consultório, ele detectava que o problema era espiritual. Ele tinha 2 enfermeiras médiums, que ele pagava salário para elas, então ele falava, fica aqui um pouquinho para o paciente. Ia na outra sala, traz o espírito que está com aquele paciente. Olha que legal. E aí ele conversava com o espírito, diálogo com os espíritos, né? Entendia o que estava acontecendo e receitava o tratamento, que basicamente era um tratamento espiritual para o paciente. A ideia era saber como é que o paciente estava. Não é fazer o que muita gente vai, isso é um descarrego. Não, não é descarrego. Tem gente que fala, não, vou lá, estou precisando. Você não está precisando. A ideia é fazer, no caso da desobsessão, quando você conversa com o espírito, e você orienta o espírito, etc., esse espírito se afasta do assistido. Deixa de influenciar o assistido, estimulando
as suas inclinações, e o assistido tem que lutar somente contra as suas próprias inclinações, sem a influência do outro. Mas uma observação, meus amigos, se ele não se modificar, na hora que ele chegar aqui na calçada, ele já está de braço dado com o outro espírito igual aquele que estava aqui. Esse foi orientado, foi auxiliado, mas atrai o outro instantaneamente. É sintonia. Então, a sintonia é uma coisa fantástica. É nisso que nós temos que nos focar. Não ficar preocupado por que esse espírito está assim, ou por que eu estou trazendo esse espírito. É entender que eu só trago determinados espíritos por minha culpa. Não vamos terceirizar a culpa é nossa. Ah, mas todos nós, meus amigos, nós que estamos aqui nesse mundo, imagine que o planeta Terra, faz de conta que eu estou escrevendo aqui na lousa, tá bom? A faixa de vibração desse planeta é assim, ó. Então, aqui dentro, tem espíritos de diversos níveis. Então, nós estávamos falando aqui, agora há pouco, a respeito do Chico Xavier. Eu acho que era um espírito que devia estar aqui em cima, né? Dentro da faixa do planeta, a vibração dele era muito elevada, um sujeito de amor, de caridade, de humildade, fantástico. Aí você pega o maníaco do parque, por exemplo, para quem é jovem há mais tempo, vai se lembrar dele, que ele matou umas 12 mulheres. A vibração dele provavelmente está aqui embaixo, né? Então, é uma área grande que nós temos aqui. Então, dá para ter tudo. E, em função disso, nós atraímos espíritos que estão mais próximos da nossa faixa. Alguns espíritos vêm nos atazanar a vida, ou nos tentar nos prejudicar como obsessão, por vingança. Simplesmente acontece casos, se vocês analisarem, uma vez eu estava doutrinando um espírito, numa desobsessão, e tentei descobrir o que o motivava. E quando ele me contou por que ele queria se vingar daquela pessoa, eu dei certa razão para ele. Porque a gente mesmo, se você parar e pensar, muita gente está pensando em se vingar. Não nos é muito comum admitirmos que só Deus faz a justiça. Muitas vezes nós queremos fazer com as nossas próprias mãos. E esse espírito me contou que aquela pessoa, em vidas passadas, teria matado ele, roubado sua mulher e matado seus filhos para poder ficar com ela. A gente fica bravo numa situação dessa, não fica? Mas é óbvio que a gente tem que entender que a justiça quem faz é Deus. Deus consegue enxergar muito mais. Os espíritos que estavam nos auxiliando nesse trabalho nos disseram, por intuição, que tinha mais coisa ali nessa história. E conseguimos ver que anteriormente a essa encarnação que ele tinha relatado, o problema, havia acontecido exatamente o contrário. O outro tinha prejudicado. Então fica aquela coisa, uma hora um está encarnado, o outro desencarnado, ou os dois encarnados e um ferrando o outro. Sempre tem uma história. O trabalho do dialogador é um trabalho de psicólogo. É um psicólogo. O que acontece quando você vai numa clínica com um psicólogo? Você vai falar, e o psicólogo vai ficar ouvindo. Não é isso? Para entender o que é que está nos movendo por dentro. E o dialogador tem que ser da mesma coisa. A pessoa que conversa com os espíritos, ele tem que entender o que acontece com aquele espírito para ajudá-lo. Não adianta em querer impor, não, meu irmãozinho, você precisa pôr Jesus no seu coração e seguir esse caminho. Vocês acham, sinceramente falando, que funciona fazer isso? Lamento dizer que não funciona. Para um sujeito que é alcoólico na rua e fala para ele, não, meu irmão, você não pode beber, que a bebida te faz mal. Para com isso. Ele vai parar de beber? Não vai. Por conta disso, não vai. Ele precisa de um tratamento, de assistência, etc. Com os espíritos é a mesma coisa.
A gente tem que entender o que move aquele espírito para auxiliá-lo. Então, muitas vezes, o processo obsessivo acontece por vingança, por ignorância das leis maiores divinas. Tem um caso de um escritor americano, eu tenho minha colinha, que ele chama-se Ian Curry, e o livro dele é You Cannot Die. Você não pode morrer, é a tradução. Porque ele conta a história de uma moça economista, uma moça ativa, loira, bonita, tal, e que ela tinha uma mediunidade, mas ela não sabia. E ela saiu uma noite com os colegas de trabalho para um jantar, e durante esse jantar tinha uma velhinha, nesses jantares chiques, o pessoal acende uma velhinha na mesa, tal, e ela se distraiu completamente olhando a chama daquela vela. Para quem não sabe, a mediunidade, ela é facilitada quando a pessoa se concentra. Na verdade, é quando ela se desconcentra de tudo, a gente fala, fica num estado alterado de consciência. A moça, olhando a vela, se relaxou completamente. Aí ela percebeu uma presença de um espírito masculino, e ela ouviu o espírito dizendo assim, eu quero um corpo para se manifestar, né? E aí ela saiu do ar. O pessoal que estava com ela daí contou que ela adquiriu uma feição estranha e a voz ficou grossa e deu o maior barraco no restaurante. Quebrou tudo, ela acabou se machucando e ele disse que falou coisas que eles não quiseram repetir. Imaginem o que ela falou, né? Mas ela não se recordava de nada. Foi um fenômeno de mediunidade que não era preparada. A médium não estava pronta para uma manifestação e, por conta do relaxamento, por conta de estar bebendo, etc., facultou a presença desses espíritos. Então, acontece, algumas vezes, esses fenômenos. Eu vou apertar meu telefone aqui para ver as horas, ele está desligado, viu, pessoal? Se não falo, que vocês vão ficar loucos aqui. Eu sou obrigado a fazer uns parênteses e dar umas viajadinhas do lado para poder continuar. Mediunidade. Tem pessoas que relutam em assumir a sua mediunidade. Não, eu tenho, mas eu não quero. É um direito seu. Somos seres dotados de livre-arbítrio e eu tenho mediunidade, mas não quero exercê-la. Sim, como é livre-arbítrio, você decidiu e você sofre as consequências. Não é penalização, não é castigo. É a natureza. A mediunidade é um fenômeno orgânico. Não é um prêmio, não é uma condição especial, nada disso. O médium, ele vem com uma condição orgânica de perceber emissões de pensamentos alheios, que podem ser de espíritos desencarnados ou de espíritos encarnados. Não sei se vocês sabiam disso. É terrível. Ser médium é terrível. Porque às vezes o médium está conversando com uma pessoa, a pessoa está falando uma coisa, pensando outra, e ele está vendo o que a pessoa está pensando. Você imagina? O médium está andando num shopping center e ele é assediado por um turbilhão de pensamentos. Porque todo mundo que está pensando, ele capta. O que é a mediunidade, senão uma hipersensibilidade? Às vezes, quem não é médium percebe alguma coisa no ar, sente alguma coisinha. Agora, o médium, ele sente muito forte isso, e aí não quer. E aí sofre porque ele absorve todos esses pensamentos e essas sensações, esses sentimentos, e não tem como canalizar para fora. Então, sabe, vocês já ouviram falar, até algumas expressões que são corriqueiras, a pessoa fala, nossa, eu estou carregado hoje. Eu sinto que estou com peso nas costas, meu Deus, eu não sei o que é. É a mediunidade que faz com que a pessoa perceba sentimentos de algum desencarnado, ou mesmo de encarnado, que a incomode e não sabe o que fazer. Quando você trabalha numa casa espírita, por exemplo, eu venho na casa espírita de sexta-feira à noite e dou uma passividade. Eu canalizo tudo isso para esse momento.
aqui é um ambiente preparado, a espiritualidade está toda aqui, tem uma asepsia geral, é tudo muito limpo, você não sofre influências de espíritos negativos, não é só quando você permite para ajudá-los, etc. Então, põe para fora, o médium sai leve, tem um sono de anjo, é uma maravilha, aprende a canalizar essas energias. Quando acontece na segunda-feira de perceber algum espírito, ele se liga com a espiritualidade superior e transfere para a espiritualidade o auxílio desse espírito, né? Então, por isso que é legal desenvolver, ou educar, ou trabalhar adequadamente, com uma boa ajuda de uma casa espírita especializada, o exercício da mediunidade, para que não sofra. Então, não é castigo, não. Deus não vai castigar o fato de você não exercer, mas você próprio vai ter sensações que não são agradáveis. Então, para o seu próprio bem, convém trabalhar mediunicamente. A causa fundamental da influência obsessiva, ela reside nas nossas imperfeições. Estou falando isso desde o começo, que são sempre amplificadas. E essas imperfeições é quando eu me desvio do caminho evolutivo das leis divinas. Desde que nós fomos criados, nós somos submetidos às leis de Deus. É o caminho do bem, mas Deus sempre respeitou o nosso livre-arbítrio. Nós é que fazemos as nossas escolhas ao longo do nosso caminho. E nós somos dotados de um chip que nos dá a possibilidade de saber se está certo ou está errado aquilo que nós fazemos. A gente sempre sabe, não dá para alegar a ignorância disso, do mal. A gente sabe que está fazendo mal. Então, quando a gente se desvia dos caminhos de Deus, é que a gente fica suscetível dessas possibilidades obsessivas. Eu até listei aqui Emmanuel, que eu gosto muito de Emmanuel, eu acho que é um espírito que traz comunicações sérias, de informações muito bacanas do mundo espiritual, através do querido Chico, e ele falava o seguinte, que a obsessão torna-se um perigo provável sempre que temos, primeiro, cabeça e mãos desocupadas. Tem um ditado antigo que fala cabeça vazia, morada do diabo, alguma coisa parecida com isso. E é verdade. A pessoa que não faz nada na vida, ela fica muito suscetível a pensamentos inferiores. Cabeça vazia. A gente tem que se ocupar com coisas úteis. Depois eu vou falar nos tratamentos. Boca maledicente. Quando você está falando mal de outras pessoas, a sua vibração está muito baixa. Você está emitindo mal. Conversa inútil e fútil prolongada. Você pode até falar uma abobrinha, en passant, de leve, com alguém, mas se você ficar insistindo... Por exemplo, nós tivemos ano passado uma polarização no nosso país no que dizia respeito às eleições. Um defendia um lado, o outro defendia o outro. E nós vimos que várias pessoas se excederam nas suas convicções, e isso é ruim, porque acabou havendo brigas de famílias, briga de amigos, tal, por conta da insistência. Isso, eu acho que você tem seu ponto de vista e acabou. Agora, ficar discutindo isso o tempo todo é ruim. Legal se você está num fórum onde vai se discutir princípios, tal, beleza. Agora, no dia a dia e o dia inteiro, fazendo isso, não é legal. Então, é isso que Emmanuel fala. Hipocrisia. Falar uma coisa e fazer outra. Né? Você quer que os outros façam uma coisa, mas você próprio não faz. Isso é hipocrisia. Impaciência, eu acho que é um dos grandes males da humanidade ultimamente, é a impaciência. A gente quer tudo instantaneamente. Isso aqui é uma desgraça, não é? O que você precisa, você tem na hora. Na hora. E você não tem mais paciência de ouvir. Eu me lembro que antigamente eu saía para viajar, eu viajava a semana inteira, eu era representante comercial, há 40 anos atrás, saía na segunda e voltava na sexta. Eu ia ligar para minha mulher na quarta-feira.
Gente, se eu sair de casa às 8 da manhã e não der notícia às 10, né? Ela já me corta, porque onde você estava? O que aconteceu? Já foi a polícia atrás, tudo. Então, a gente ficou muito impaciente, a gente quer tudo instantaneamente, e tem que ter paciência. Pessimismo. Lembra daquele desenho animado? Você é uma jovenzinha, você não vai lembrar, que falava assim, ó dia, ó mês, ó azar. Era muito engraçado, mas era um personagem muito negativo, muito pessimista, né? E tem pessoas que são assim, só reclamam, ai, comigo que acontece tudo, tudo dá errado. Se a pessoa pensa assim, atrai para si isso daí. Agressividade. E agressividade não é só física, muitas vezes a pessoa é muito agressiva e machuca muito mais com palavras. Apego demasiado a coisas ou pessoas. Fala por si próprio, não vou nem entrar em detalhes. Comodismo. Falta de solidariedade. Às vezes a gente fica pensando, não, mas eu estou em dificuldades, eu não posso ajudar ninguém agora, porque a situação está difícil e tal. Mas ser solidário não é só materialmente. Muitas vezes o que a pessoa precisa não é de comida, não é de dinheiro, não é nada, é de ouvir, ser ouvida. Né? Às vezes um conselhozinho, não custa nada. Há uns... Nossa, a gente vai ficando velho, é complicado, né? Mas faz uns 30 anos isso. Eu tinha uma loja ali no Cambuí e estava passando um amigo meu de infância do outro lado da rua, cabisbaixo, andando. Eu ouvi, eu não vou falar quem é, que vocês podem conhecer. Eu chamei, atravessei a rua e fui lá conversar com ele. E ele tinha um restaurante. Eu, inclusive, fui funcionário do pai dele anteriormente, numa outra empresa. Mas éramos amigos de infância. E ele estava muito abatido, porque estava indo muito mal, o restaurante, não sei o quê. Eu peguei 3, 4 palavras com ele, falei, cara, pô, não, fica assim, dá para dar volta. E dei alguns conselhos comerciais para ele. Depois acabei ficando com inveja dele. Passou 6 meses, encontrei com ele, ele estava feliz da vida, tinha comprado um carro zero, porque o restaurante... Eu falei, caramba, o meu negócio não está indo tão bem quanto o seu, né? Mas o que ele precisava era de um apoio, de um incentivo para ir. Então, a solidariedade muitas vezes está nisso. Achar, o Emmanuel continuando, hein? Não sou eu, não, Fausto também, Emmanuel. Achar os outros ingratos ou maus. Tem pessoas que têm mania de colocar e terceirizar isso nas outras pessoas. Considerar seu trabalho excessivo. Desejar apreço e reconhecimento. Exigir mais dos outros do que de nós. E, finalmente, segundo Emmanuel, fugir para o álcool e drogas. Eu não estou indo legal, não está bom, então vou tomar uma, eu vou cheirar, eu vou fazer qualquer coisa, e é uma desgraça. Existia um trabalhador espírita que tinha um trabalho de desobsessão muito legal, que era o Dr. Manuel Filomeno de Miranda. Alguns de vocês já ouviram falar dele. E ele desencarnou e continuou fazendo esse trabalho no plano espiritual. E ele se manifesta em vários livros através de Divaldo Pereira Franco. E ele fala que a obsessão já está presente. O Emmanuel fala dos perigos que provocam a obsessão. O Manuel Filomeno, ele fala que já está presente quando, primeiro, surgirem ideias fixas torturantes que interrompem os próprios pensamentos. Sabe, quando de repente uma ideia vem e começa a te martelar a cabeça, fala, mas de onde que surgiu isso? Ideia negativa, uma ideia ruim, já é um processo obsessivo que está instalado. Sentir a vontade dominada por outra vontade estranha e invisível. Você fala, mas por que eu estou com esse desejo, com essa vontade? Não tem nada a ver comigo, eu nunca tive isso. Pode ser um processo obsessivo. Inquietação crescente e sem causa aparente, está inquieto do nada. Desejos fortes além do habitual. Às vezes podem ser desejos sexuais, desejos das mais diversas formas, que não é natural. Todos nós temos desejos, mas contidos, controláveis, etc.
Quando a coisa extrapola, pode ser um processo obsessivo. Emergir em impulsos adormecidos, mais ou menos inconscientes. Essa fala do Dr. Manuel Filomeno de Miranda me fez lembrar do Roberto Jefferson, aquele deputado, que há anos atrás ele estava numa sessão da Câmara Federal e o José Dirceu estava presente e começou a falar alguma coisa e ele falou assim, achei a educação dele bem bacana, né? Vossa Excelência desperta em mim sentimentos que eu julgava extintos. Era o obsessor dele, né? Você acha que você já se controlou, tal, mas de repente você encontra uma pessoa e fala, nossa, me tirou do sério. Basicamente era isso. E agressividade contra alguém sem motivos, diz o Manuel Filomeno. Você está agressivo de graça. Então, E a obsessão, segundo Kardec, eu vou até me abreviar um pouco, Kardec dividia a obsessão em 3 níveis: simples, fascinação e subjugação. A simples, o próprio nome diz, toda obsessão começa simples, ninguém começa sendo detonado. É uma coisa sutil, uma coisinha hoje, daqui um mês tem outra, tal, até que vá se tornando habitual. Mas é uma obsessão leve que dá para se controlar sozinho, na boa. A fascinação não é com todas as pessoas, mas ela é principalmente com os médiums. Porque a fascinação é o médium que se deixa envolver por um espírito inferior, e muitas vezes é um espírito inteligente. Eu tive uma experiência uma vez com um trabalhador, eu trabalhava numa outra casa espírita, antes de ir para a Casa de Jesus, uma casa especializada em desobsessão. E o fundador da casa, que era uma pessoa muito bacana, eu gostava dele, ele, não sei como ele conheceu um rapaz e levou para a casa espírita, e tinha uma salinha de passe, e esse rapaz começou a trabalhar nessa sala, aí que vocês veem como é que é interessante. Porque esse rapaz dizia que recebia o Dr. Bezerra de Menezes, e que fazia curas, prescrevia receitas. Então, pô, o fundador da casa, o dono do centro, né? Imagina que orgulho para ele ter o Dr. Bezerra trabalhando em sua casa espírita. E me chamou a atenção, eu estava dirigindo o trabalho mediúnico nessa época, ele não me consultou nada, ele botou o rapaz lá, e era interessante que a gente chegava cedo para o trabalho e entrávamos na sala, e aí nós fazíamos uma corrente de oração, todo mundo dava as mãos, a gente fazia uma boa oração para começar a trabalhar. E eram muitos, nós éramos uns 50, 60 trabalhadores. E esse rapaz nunca estava, e ele ia todo de branco. Todinho de branco, parecia um médico, porque ele ia receber o Dr. Bezerra, como se a roupa influísse em alguma coisa, né? E eu tentava conversar com ele, e o cara era liso. Eu não conseguia pegá-lo. Um dia eu peguei assim de passagem, e eu falei, me responde uma coisa, você recebe o Dr. Bezerra mesmo ou algum espírito da falange? Não, é o Dr. Bezerra. A minha mulher é dentista. Eu tenho, na época, lá tinha mais um outro trabalhador, amigo nosso, que era dentista, e tinha um que era médico. Você sabe o que eu fiz? Eu peguei os 3 e botei nessa salinha, porque dava-se passe nessa sala. Ele ficava sentado numa mesinha atendendo e tinha um passe. Eu falei, 6 3 que vão dar passe hoje. E eu quero que vocês fiquem de olho nesse caboclo. Porque eu quero ouvir, quero que vocês me falem tecnicamente, porque o Dr. Bezerra de Menezes era um médico respeitável. Então, ele tinha que conhecer tudo de medicina e de medicamento. E os 3 ficaram. Quando terminou a sessão, eu falei, e aí? Meu Deus, os 3 falaram. Isso é um perigo. O cara está receitando cada absurdo, ele está trocando alhos com bugalhos. Eu lembro que tinha ido uma moça com problema de ovário, e ele entendeu que era outra coisa. Terrível, não era o Dr. Bezerra. Isso é fascinação. O espírito convence o médium de que ele é tal espírito, e uma das características é que ele não deixa o médium se aproximar de alguém que poderia abrir seus olhos. O médium é vaidoso, nesse caso.
Então, ele fica envaidecido de estar trazendo um espírito daquela grandeza. E o espírito é perspicaz, é esperto. Então, ele não deixa o médium se aproximar de alguém que poderia alertá-lo. Essa é a fascinação. Sabe, o espírito coloca ideias na cabeça do médium. Por exemplo, não, você só pode trabalhar se você tomar um banho de defesa, que não é coisa do espiritismo, é coisa de Umbanda. Nós não adotamos essas práticas dentro do espiritismo, mas pode acontecer de vir um espírito e falar isso, se você não fizer isso, você não vai trabalhar. Ou você vai se sentar só nessa cadeira, se você não sentar aqui, eu não vou descer. São absurdos. O espírito se manifesta em qualquer lugar que for apropriado, né? Aqui ou lá, tanto faz. Então, essa é a fascinação. E, por fim, a subjugação, que é o processo mais grave de obsessão, quando, de fato, o espírito, aí é terrível, ele faz a vítima, nesse caso, a fazer coisas absurdas. Por exemplo, tomar água suja, falar em impropérios. Bom, é horrível, uma situação terrível mesmo quando vai para o processo de subjugação. O tratamento, para nós finalizarmos, né? Porque não adianta falar da desgraça e não contar como é que se trata isso. A condição essencial para um tratamento ter sucesso, a primeira que tem é o próprio assistido, o próprio obsediado, querer se tratar. E não adianta eu falar, não, ela tá, eu vou fazer tratamento por ela. Ajuda? Pode ajudar um pouco, mas o interessante é que o próprio obsediado queira. Porque existem várias coisas que precisam ser feitas simultaneamente quando você vai tratar do processo obsessivo. Tem gente que acha, não, é só tirar o espírito. Não, não se tira o espírito. Vocês ficam assistindo aqueles programinhos da Universal, que os caras expulsam o espírito, aquilo é palhaçada para os espíritos. Não que não aconteça. Eles fazem lá, mas os espíritos morrem de rir com aquilo, eles não têm medo disso. De ameaça, imagina, não tem o menor sentido aquilo lá. Então, não é só isso, não é tirar o espírito, que ninguém tira o espírito, porque o espírito não entra em ninguém. Ele só se influencia a pessoa. Então, tem que esclarecer o espírito. Junto ao espírito, nós vamos trazer o espírito se manifestar no médium. É importante que seja por psicofonia, porque é uma conversa que vai se prolongar. Vocês sabem que o ideal, a gente não adota isso, o ideal é ter uma pessoa para anotar numa fichinha o que o espírito está falando. Porque não é numa sessão só que você resolve isso. Demanda várias. E se a pessoa vai anotando, da outra vez que esse espírito vier, você vai falar assim, olha, semana passada você contou para mim tal, tal, tal e tal. Como é que foi essa semana? Você dá continuidade na conversa, que nem uma consulta médica ou psicológica, não é? Para que a coisa flua bem. Então, vai se esclarecer o espírito, vai ajudá-lo, vai dar um caminho de luz para esse espírito, oferecer para ele isso. Ao assistido, aí é que é a grande diferença de tudo. Então, além de ele querer, tem alguns procedimentos. Vocês sabem que, às vezes, a união do espírito com o assistido é tão forte que André Luiz narra numa passagem que ele chegou lá junto com o Aulus para ver um processo desse e a moça estava muito ruim, quase morrendo. Aí o André Luiz, que era um aprendiz, ele fala para o Aulus, bom, vamos simplesmente afastar esse espírito para tratar dela. O Aulus falou, se a gente afastar esse espírito, ela morre. Porque um está se nutrindo das energias do outro. É um processo de simbiose, que se chama isso. Se nutrir um da energia do outro. Então, quando você vai auxiliar o espírito que está ajudando aqui o assistido, ele está emanando uma energia que o assistido está acostumado. E o que nós vamos fazer? Ao mesmo tempo que você vai botar o espírito para ser auxiliado, o assistido tem que tomar um passe.
Porque o passe são as energias positivas que vão suprir a falta dessa energia negativa junto ao assistido. Entenderam? Tecnicamente, afastou, você tem que repor, mas com uma energia boa, não com uma energia ruim. Então, tem que dar passe para o assistido. O assistido precisa começar a fazer coisas que o auxiliem a se modificar. Vim aqui assistir uma palestrinha pública, é extremamente importante, vou falar já por quê. Então ele precisa assistir palestras públicas, de preferência começar a fazer um curso da doutrina espírita para entender todo esse mecanismo em que ele esteve envolvido, porque eu comecei falando que a doutrina espírita é racional. Ele tem que entender isso racionalmente, como é que é. Tem que estimular essa pessoa à prática da caridade, a se envolver ou na casa espírita ou em qualquer outra entidade que o faça trabalhar em benefício do próximo, porque ele também vai ver dificuldades alheias e isso vai auxiliá-lo. Quando eu falei de vir, por exemplo, em palestras públicas, sabe por quê, gente? Novamente eu volto para fluidos, para influência. Analisemos o que está acontecendo aqui agora. Nós estamos aqui já quase uma hora, formando uma grande, um caldeirão de fluidos positivos, de acordo com o que nós falamos agora de pouco. O simples fato, isso está no capítulo 14 da Gênesis, que trata dos fluidos. O simples fato de nós estarmos aqui dentro dessa sala, mesmo que tivesse alguém dormindo, eu, por exemplo, não me importo. Se alguém, existem pessoas que dormem em palestras públicas, tal. Sabe por quê? O simples fato de estar aqui está fazendo com que a gente fique mergulhado num ambiente fluídico positivo por uma hora. Mesmo que não tenhamos ouvido uma palavra da palestra. Mas só de estar nesse ambiente fluídico é bom. A gente sai daqui muito melhor do que chegou. Então, por isso que é importante que o obsediado, ele participe dessas coisas. Nas aulas, além de ele racionalizar isso, que eu falei do conhecimento da doutrina, das coisas que acontecem com ele, ele também vai estar por mais uma hora e meia envolvido em fluidos bons. Então, você imagina, se uma vez por semana ele for na palestra, uma vez ele for em aula, mais um outro dia, já são 2 dias da semana, no mínimo, que ele está recebendo uma carga fluídica positiva. É inestimável isso. André Luiz também, ele narra numa passagem, que ele vai visitar uma cidade, uma vila, e ele vê um quarteirão iluminado lá. E ele pergunta para o Aulus, por que esse quarteirão está tão iluminado? Ele falou, porque tem uma senhora que mora numa casa, que ela toda noite ela ora, e cada vez que ela ora, ela ilumina o quarteirão. Ó, eu fico arrepiado de pensar nisso. Uma pessoa orando ilumina um quarteirão. Então, percebam como é importante. Quando a pessoa está aqui, por exemplo, ela está recebendo toda essa luz, toda essa energia positiva. Quando ela está orando em sua casa, ela ilumina um quarteirão com as suas vibrações. É lindo demais. Então, faz parte do tratamento tudo isso. A chave de tudo é a renovação interior. Enquanto eu não me renovar, eu estou sempre suscetível. Sabem, eu me lembro também que quando eu comecei na doutrina espírita, uma coisa que eu fiz por muitos anos, toda noite eu orava e pedia perdão para os espíritos que eu teria prejudicado no passado. Eu não lembro mais, né? Graças a Deus eu tenho um esquecimento das vidas passadas. Mas eu sei que eu prejudiquei alguns espíritos, todos nós prejudicamos. A gente está vindo evoluindo constantemente. Se hoje nós já não somos grande coisa, imagina o que nós éramos no passado. Quanto nós erramos. E quantas pessoas ainda estão melindradas conosco. Quantos espíritos se sentiram melindrados por conta dos nossos erros. Então, quando você ora e pede de verdade perdão, chega nele. Só para encerrar, lembrando uma passagem lá do Divaldo Pereira Franco, que ele teve um processo obsessivo que durou muitos anos. Imagine, Divaldo,
um cara daquela grandeza, né? E esse obsessor o seguiu, acho que foi quase 20 anos. Até que um dia ele estava lá na Casa do Caminho, que é o nome da instituição dele lá em Salvador, ele estava com a casa lotada de crianças. Ele adota as crianças. Ele não só ampara, ele vira pai daquelas crianças, de muitas delas. E já não tinha mais onde pôr criança e bateram na porta lá da Casa do Caminho com uma criança para ser auxiliado. E aí o auxiliar dele falou, mas nós já estamos com a casa lotada. O Divaldo falou, não, traz para dentro. Nós vamos cuidar dessa daí também. Era uma menina. Mas Divaldo está cheio. Ele falou, sempre cabe mais um, nós não vamos abandonar essa criança. De jeito nenhum, e atenderam. Com esse gesto, olha que coisa impressionante, o obsessor dele chegou para ele e falou, cara, agora você me convenceu. Porque você atendeu essa criança, você sabe quem que é essa criança? É a minha mãe. É a reencarnação da minha mãe que estava necessitada, e você a atendeu, então eu vi que, de fato, o que você faz é verdadeiro. Então, a gente tem que ser sincero, sabe, nas nossas intenções e nos modificarmos. A gente tem tantos ensinamentos que Jesus deixou para nós, que vale a pena a gente observar isso e aplicando. Não é fácil, não é que nós vamos virar santo de um dia para o outro, é um processo. Devagarzinho a gente vai se melhorando, às vezes tem coisa que você detecta que não está legal, às vezes você tenta uma vez, tenta duas, tenta 5, tenta 10 vezes e não consegue, mas calma, você vai conseguir, persiste nessa mudança, que é só mudando a nossa maneira de ser que nós vamos ficar isentos de um processo obsessivo. E se porventura aí estivermos, vamos procurar ajuda. Hoje a gente já está sabendo como é que funciona, isso é muito bom, racionalmente, vem para a casa espírita, se esforça e a coisa vai dar certo. E a oração, que vai iluminar não só o nosso lar, mas vai iluminar o nosso quarteirão, os nossos vizinhos, até aquele vizinho chato que vive aprontando, que liga o aparador de grama quando você quer dormir, sabe aquelas coisas assim? Reza. Vai fazer bem para todo mundo. E eu desejo para todos vocês, para você que está em casa, um excelente domingo, que Deus abençoe vocês, abençoe a sua família, abençoe a sua casa. A nossa casa tem que ser um templo. Um lugar que, quando a gente volte, independente de que tipo de casa, pode ser um barraquinho, não tem problema. Mas quando a gente volta para casa, no final de um dia de trabalho, a gente entre ali e a gente se refaça. Que gostoso, eu estou em casa. Porque é um ambiente de luz, um ambiente de harmonia, um ambiente de paz. E é isso que eu desejo no coração de todos vocês. Um beijo no coração, que Deus abençoe. Muito obrigado. Nós agradecemos ao Fausto, né, pela palestra, por tantas informações que ele nos trouxe, né? E para nós que estamos aqui, às vezes não temos tanto conhecimento, a gente sempre indica a leitura dos livros do Kardec, né? Para aqueles que realmente sentem a mediunidade, tem o livro dos médiuns, a gente pode ler aos pouquinhos e absorvendo aquelas informações, né? E na casa nós estamos aqui com os cursos também, que a gente convida a todos para que venham se juntar a gente. Os cursos são gratuitos e estão acontecendo em 2 dias e 2 horários, né? O primeiro é aos domingos, às 9 horas da manhã, e também tem às quartas-feiras, às 20 horas. Então, quem não puder num dia, tem a possibilidade de vir no outro. E às quartas-feiras a gente já está também com o 2º ano, certo? O primeiro ano é um curso mais básico, de introdução, né, de iniciação ao espiritismo, o 2º ano já é estudo da mediunidade. Está no 3º ano. Tem o 3º ano também? Então, às quartas-feiras à noite, para quem já está mais avançado, tem já os outros anos. Então, convidem os seus amigos, aquelas pessoas que vocês querem também que estejam com a gente, né, e vamos juntos aprender e nos melhorarmos, tá bom? Vamos fazer, então, a nossa prece de encerramento? Vamos elevar novamente o nosso coração em agradecimento a Deus, por tudo aquilo que Ele nos proporciona, para o nosso engrandecimento, para a nossa iluminação, para nosso progresso espiritual,
intelectual, moral, todas as oportunidades que temos de olharmos para nós mesmos, de buscarmos nos modificar, olharmos o nosso irmão, o nosso semelhante, e buscarmos ajudá-lo, ampará-lo, pois podemos ser também um agente do bem na causa do amor, do perdão, da caridade. Obrigado aos espíritos amigos que estão conosco, que estiveram conosco durante essa palestra, nos inspirando, auxiliando ao nosso entendimento, e que estejamos com Jesus em nosso coração, aplicando os seus ensinamentos no nosso dia a dia, para encontrarmos e construirmos sempre uma vida de amor e de bonança. Obrigado, Senhor, abençoe a nós e que estejamos contigo. Que assim seja, graças a Deus. Então, obrigado a todos que participaram também pela internet e até um próximo domingo, uma próxima palestra. Tchau, tchau.